Salve família, estamos chegando aí, glória a Deus, aleluias, vamos lá, vamos agora com o apêndice da apostila, né? Quando eu fiz esse curso não tinha essa parte da apostila, cadê aqui? Aí. Que é o apêndice 1, que é o panorama bíblico, amém? A gente dá uma mergulhada aqui em alguns temas importantes, não tem como, de fato, na época fez falta esses conhecimentos aqui, né? Então, apêndice 1, panorama bíblico. Introdução ao panorama bíblico, amém? Antes, vamos orar, vou esconder minha bolacha. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma aula, glorificamos o teu nome, pedimos, ó Deus, a tua glória, a tua presença, o teu ensino, meu Deus, a tua capacitação em nome de Jesus. Glorificamos a ti, te exaltamos, ó Deus, rendemos graças ao Senhor, tu és exaltado, tu és engrandecido, nós glorificamos a ti, meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a falar conosco, prepara os nossos corações, no nome de Jesus. Me usa, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos para o aprendizado da tua palavra, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, para vivermos, ó Deus, uma liderança com excelência, no nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Introdução ao panorama bíblico. Procura apresentar-te, Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Porque conhecer mais e mais a Bíblia? A palavra de Deus é um livro em que não há limites, né? Não há limites de conhecimento. Quanto menos buscarmos, menos encontraremos respostas. Quanto mais buscarmos, mais encontraremos respostas para nossas dúvidas. Mas essa busca, na realidade, não tem fim, pois é impossível alcançar o limite do conhecimento de Deus, mesmo porque sua palavra é infinita em seu conteúdo. Amém? Tem aquela famosa frase, né? A Bíblia, ela não é profunda. Não, misericórdia, calma aí. Agora deu um nó aqui, tá parecendo Chaves, né? A Bíblia pode ser rasa o suficiente para que recém-convertidos não se afoguem e profunda demais ao ponto que os mais ilustres teólogos não encontrem seu fundo. Então ela consegue ser rasa para que novos convertidos não se afoguem e também profunda o suficiente para que as mentes mais brilhantes não consigam encontrar o seu fundo, o seu final. Toda a base do conhecimento de pastores, conselheiros e líderes está na Bíblia Sagrada. Deus nos chama para sermos diferentes, para fazermos a diferença. A palavra faz toda a diferença em nossa vida. Usamos a palavra em qualquer situação do dia, em qualquer pessoa que estiver no nosso caminho. Salmo 119, né, um hino de adoração à palavra. E o AP separou aqui alguns versículos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado.
Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Amém? Então, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, salmo de adoração, salmo de adoração à palavra. O Salmo 119 é um dos trechos que mais exalta a palavra de Deus. O salmista declara seu amor à palavra. Ele a considera como algo vital e valioso em sua vida. Quem dera fôssemos como esse salmista diante da palavra. Ela é capaz de mudar uma vida. Somos um antes e outro depois de conhecer a palavra. Não devemos saber viver sem a palavra. A palavra muda uma vida por completo, muda os olhos e a maneira de enxergar as situações, muda a mente, os pensamentos, muda o coração, as emoções, o caráter. Ela muda o coração, as emoções, o caráter. Somos um antes e outro depois, sermos santificados pela palavra. Há muito mais a se conhecer de Deus através da palavra. Todo cristão deve amá-la e confiar nela a ponto de compreender que quando Deus fala conosco e nos direciona, é sempre através dela, da palavra. Esperamos de todo o coração que você ame a palavra com a mesma intensidade que o escritor do Salmo 119. Que o Espírito Santo que habita em seu interior te leve para um mergulho mais profundo pelas páginas da Bíblia a cada dia de sua vida até que ele venha te buscar. Toda escritura, amém? Isso é importante. Toda escritura, Antigo, Novo Testamento, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é um manual onde o caráter do cristão é lapidado e aperfeiçoado. E um dos grandes desafios da igreja é transmitir o conhecimento da palavra a todos, pois caso contrário, seríamos destruídos. Amém? A destruição do povo vem justamente por não conhecer a palavra. À medida que estudamos a palavra, Deus nos dará conhecimento. O Espírito Santo que habita em nós fluirá do nosso interior. O profeta Oséias já alertara: o meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. Entendemos que a falta de conhecimento dos valores de Deus e sua palavra, dos seus segredos, traz consigo uma ignorância espiritual nociva ao povo de Deus. Charles Spurgeon, famoso pregador inglês do século XIX, escreveu palavras que devem ser motivo de reflexão para todos os que se consideram cristãos. São elas: depois de ter pregado o evangelho por 40 anos, e de ter impresso os sermões que preguei semanalmente durante 36 anos, tendo estes alcançado o número de 22.000, creio que devo ter a dizer algo sobre a riqueza e plenitude da Bíblia como livro do pregador. Irmãos, ela é inesgotável. Não haverá perigo de ficarmos secos se nos apegarmos ao texto deste volume sagrado. Não haverá dificuldade em arranjar assuntos totalmente distintos dos já usados. A variedade é tão infinita como a sua plenitude. Uma longa vida mal dá para ladear as margens deste continente de luz. Nos 40 anos do meu ministério tenho podido apenas tocar a orla das vestes da verdade divina, mas que virtude já flui dela. A palavra é como seu autor, infinita, imensurável e eterna. Ela é infinita, imensurável e eterna. Se fosses ordenado ao ministério por toda a eternidade, terias na mão tema suficiente para as exigências eternas. Então, meu Deus, né? Charles Spurgeon, quantos sermões, cara. Ela é infinita, cara. Eu falo para vocês às vezes que chega no culto, eu não sei, na verdade, às vezes eu tenho 3, 4 temas para pregar para o meu povo. O que Deus quer falar? A Bíblia cristã, então vamos agora falar sobre literalmente a Bíblia. E a Bíblia cristã, porque existe também só o Antigo Testamento, que é o que os judeus creem, né? Eles não creem em Jesus. A Bíblia cristã é um conjunto de 66 livros, escritos ao longo de milhares de anos por pelo menos 40 pessoas de classes socioeconômicas, formações e épocas diferentes uma das outras, sendo que, e muitas vezes, um escritor nem tinha conhecimento do que os outros haviam escrito.
Dos 66 livros, 39 referem-se ao Antigo Testamento, escritos antes de Cristo, e 27 referem-se ao Novo Testamento, escritos depois de Cristo. Mesmo assim, quando lemos a Bíblia no primeiro ao último livro, notamos uma harmonia sobrenatural entre eles que não pode ser atribuído de maneira alguma a homens, mas sim a Deus, que usou tais homens para revelar seu plano divino a toda a humanidade. Então, vocês observaram aqui, né? Eras diferentes, culturas diferentes. Não existe nada assim no mundo, amados. Você vê que hoje, só de ser de regiões diferentes do país, a gente já não consegue se falar, não consegue se entender direito, né? A cultura do sul com a cultura do nordeste, e aqui eles estão homens escravizados lá na Babilônia, no exílio babilônio. Nós temos homens, eras, milênios separando os caras, e nós vemos uma harmonia fenomenal, né? Esferas econômicas diferentes. E um sincronismo perfeito. Ela é ao mesmo tempo histórica e contemporânea, pois, embora seja arraigada nas culturas, línguas e tradições da antiguidade, também é poderosa para falar com os leitores atuais. Apresenta uma mensagem simples e ao mesmo tempo complexa, fazendo dela o livro mais estudado e amado do mundo, né? Esses dias eu fiz um post, está lá no meu Instagram, sobre uma Bíblia poliglota, né? Sacro poliglota, porque tem as 4 línguas sagradas, né? Consideradas sagradas: o hebraico, o siriaco, que é da Síria, o grego e o latim. Não existe nada na história da humanidade que seja parecido com isso, que tenha tantas traduções, que foi com tanta fidelidade, e vamos mergulhando aqui. Não tem nada parecido. Se pudéssemos resumir a Bíblia, diríamos que a essência de sua mensagem é a seguinte. Olha lá, atenção, hein? Até mudar de cor aqui. Revelar a origem da humanidade, revelar a origem do mal, revelar a entrada do pecado ao mundo, revelar o amor de Deus à humanidade pecadora, revelar o desejo que Deus tem em salvar a humanidade, revelar a salvação, que a salvação só é possível através de Jesus Cristo, revelar que há esperança e vida eterna para aqueles que buscam a Deus única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Ele é o centro da Bíblia. A veracidade da Bíblia é confirmada através de alguns fatos. A arqueologia, recentemente, tem acrescentado absurdamente. Até esses comentários bíblicos, que os que eu tenho aqui são mais novos, mas comentários bíblicos antigos, eles começaram a ficar obsoletos, porque as descobertas arqueológicas começaram a confirmar de tal maneira e trazer cada revelação complementando e jamais contrariando ou fazendo a Bíblia cair em contradição, né? Então, assim, descobertas arqueológicas recentes têm confirmado e enriquecido os comentários bíblicos, porque esses comentários bíblicos que eu mostrei para vocês fazem isso também. Eles pegam descobertas novas que conectam com as verdades que estão reveladas na Bíblia 3.000, 4.000 anos. Então a arqueologia tem confirmado, né, a veracidade bíblica. Com toda a tecnologia de hoje, né, o carbono 14 e todas essas ferramentas, né, e tecnologia realmente tem dado muita credibilidade à Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido da história, inclusive nos dias de hoje, é o livro mais vendido. A Bíblia nos conduz à verificação dos fatos ao nível de apoiar a proibição de estudos e isolamentos de doutrinas e culturas, né? Então ela tem esse poder, ela nos leva à verificação dos fatos, né, e apoiar até a proibição de algumas coisas. Nós temos aqui, recentemente, aqui no Brasil, tem culturas indígenas que sacrificam crianças, né? A Bíblia nos dá respaldo, revela o quanto isso é mal, o quanto isso é terrível, né, e ela dá toda a base necessária para compreendermos e afetarmos a cultura. As profecias bíblicas têm sido cumpridas ao longo da história humana de forma detalhada e impressionante. Aqui fica uma dica, né, para vocês. Curso de Líderes 2. Né, o módulo Escatologia tá demais. O AP é o último módulo agora, né?
O curso já tem mais de 10 anos já. Tá demais. Ele está pegando todas as profecias e nos trazendo de uma forma muito especial. A Bíblia é de origem divina e não humana. Por cerca de 400 vezes Deus declara a autoria através da frase "Assim diz o Senhor". Nenhum outro escrito foi tão bem preservado em relação aos escritos originais como os relatos bíblicos. Isso é único. Nada, nenhum ensino do Egito, da onde for, nada, nenhum livro sagrado, nada é comparado. Os ensinos da Bíblia não se pode, não, os ensinos da Bíblia são de poder universal, sendo aplicados em todos os tipos de pessoas, todas as culturas, épocas e classe social. Então você percebe que a Bíblia ela serve para continentes pobres melhorarem, continentes pobres enriquecerem, como já aconteceu, por exemplo, a Coreia do Sul, enriquecerem, continentes ricos a serem prósperos, que é diferente, né? Porque quantas Arábias, por exemplo, Dubai, maravilhoso, cheio de dinheiro, rico pra caramba e tal, mas quanta gente pobre sofrendo, né? Então, a desigualdade é absurda, quanta escravidão, quanta loucura e tal. Agora, aonde a Bíblia é implantada, países, continentes ricos como a Europa também aprendem a ser prósperos, né? Que é ter saúde, que é ter uma cultura sadia, né, uma cultura que não oprime as mulheres, uma cultura. Então a prosperidade, que é ter o que é necessário em todas as áreas, né, todos os indicadores são abençoados, e assim nós vemos por onde a Bíblia passa se tornam países prósperos. Eu sempre gosto de comentar sobre a Islândia, né? Depois vocês pesquisem sobre ela. Cara, é fenomenal. É a origem dos vikings, eles se converteram, o país todo. Todas as pessoas que aplicaram as mensagens e ensinamentos bíblicos em sua vida tiveram indiscutivelmente seu caráter transformado e aperfeiçoado. Sempre que as verdades bíblicas são aplicadas em uma nação, esta foi transformada e abençoada por Deus. A hermenêutica é a ciência da interpretação de textos. Um dos erros mais comuns na leitura bíblica é querer extrair de um texto aquilo que não foi a intenção do escritor, ou ainda aquilo que Deus não está revelando, entendeu? Entendeu? Vamos lá. A hermenêutica é a ciência da interpretação de textos. Um dos erros mais comuns da leitura bíblica é querer extrair de um texto aquilo que não foi a intenção do escritor, ou ainda aquilo que Deus não está revelando. Por isso, tanto zelo, né, em lermos os comentários, e lermos como que estudiosos, né? Então, zelo pela interpretação correta. Isso é muito importante. É necessário compreender o contexto histórico e os costumes da época para se chegar naquilo que Deus quer mostrar do texto. Mas a Bíblia não é um livro reservado para poucas pessoas, que é o que eu já falei para vocês aqui, como se pensava antes da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Pelo contrário, ela foi escrita em uma linguagem comum da época para que todas as pessoas pudessem mergulhar em suas páginas. E sem dúvida, esse mergulho será mais profundo quando houver uma devida preparação pelo leitor, a saber. Amém? Então, nós precisamos, ela é acessível, mas apenas precisamos do cuidado. Quando era da Igreja Católica, nós não tínhamos acesso. Após Martinho Lutero, nós tivemos acesso de novo às Sagradas Escrituras. Ler a Bíblia sem um espírito crítico e contrário a Deus. Entendeu? Cuidado com as suas lentes. Isso chama pressuposto. Pressuposto é quando você coloca as suas lentes, as suas experiências, né? Por exemplo, uma moça foi abusada na sua infância, estuprada na adolescência, tem um passado terrível com homens, né? E aí, quando ela entende que Jesus é um homem e que ele é pai, ela não tem uma imagem boa sobre isso. Então vai ser quando ela lê a palavra pai, homem,
filho do homem, essa dá arrepio nela. Porque a vida dela colocou uma lente contra os homens, né? Com razão. Agora, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos tirar todas essas lentes. Lentes de classes sociais, lentes, e é difícil, porque faz parte de nós, né? É praticamente impossível. Nós precisamos ler, por isso que é sempre bom ler em grupo, 3, 4 pessoas, quando vai fazer estudo bíblico, escrever alguns livros desses assim. Você vê a quantidade de bibliografia do Charles Chaplin, são 5 páginas só de homens que ele consultou, estudiosos, então, porque é nessa ampla visão e acessando materiais antigos que consegue extrair exatamente aquilo que o texto sagrado quer dizer. Amém? Se mostrar sincero e desejoso em se aprender, né? Cuidado com as suas lentes. Entender o contexto histórico da narrativa. Saber quem fala. Por isso que toda a Bíblia de estudo começa. Quem está falando? Para quem ele está falando? Por que ele fala, né? Você percebe? Todas as Bíblias de estudo vai ter no mínimo isso. Observar textos anteriores e subsequentes àquele selecionado na leitura. Isso aqui é obrigatório, mas não pega um versículo, lê e sai falando. Leia alguns versículos para trás e alguns versículos para frente, no mínimo. Isso é um mínimo, tá bom? Um mínimo. Comparar na Bíblia o texto lido com outros textos que falem do mesmo assunto. Lembra da Bíblia Thompson? Isso é referência cruzada. O que a Bíblia fala sobre relação sexual? O que a Bíblia fala sobre autoridade? Você vê autoridade no Antigo Testamento, Novo Testamento, no Apocalipse, Gênesis. Aí a Thompson tem todas as referências, né, cruzadas para você conectar e fazer com que a Bíblia ela se interprete. Quando houver, isso aqui é referência cruzada, né? Quando houver texto de difícil interpretação, esses devem ser entendidos com o auxílio de textos mais claros, sempre sendo reafirmados pela própria Bíblia, né? Textos mais claros são os comentários bíblicos aí que nós comentamos, amém? Comentários bíblicos. Mais referência cruzada. A Bíblia se interpretando junto com outros livros por homens que já dedicaram suas vidas para entender essas passagens. Tenha em mente que o Novo Testamento deve ter precedência sobre o Antigo Testamento, já que a Bíblia é uma revelação progressiva e que Jesus Cristo sempre será o centro da mensagem. Como assim progressiva? Por exemplo, né? Deus diz a Moisés, meu Deus, a Moisés que Moisés seria como Deus e Arão como seu profeta. Primeira revelação profética. Então, Moisés seria como Deus, para vocês entenderem um pouquinho de como que a Bíblia vai sendo trabalhada. Apesar que quem frequenta os cultos aqui já tem isso muito claro. É profeta. Primeira vez que Deus começa a mencionar ali. Depois, Deus separa Samuel como profeta. E aí começa ali a escola de profetas, né? Começa a questão da adoração. 1 Samuel 10, tem ali os profetas que estão adorando ao Senhor e profetizando. E Saul encontra esses homens, como o profeta disse, é tomado pelo Espírito e será uma pessoa transformada. Aí depois nós temos a tipificação, né, dos profetas, que é Elias, que revela o poder. E aí nós temos o profético do Novo Testamento, né, que aí o Espírito é liberado sobre toda a carne. Nós temos acesso a ouvir a voz de Deus, né? Então você percebe, né, é uma progressão, né, é uma progressão. Como Deus ele vai revelação progressiva. Amém? Então, exemplo
Chamaram de profeta. Amém? A inspiração da Bíblia. A inspiração da Bíblia. Cremos na inspiração divina de toda a Bíblia. A palavra escrita por Deus ou simplesmente a Bíblia Sagrada é sem dúvida a principal maneira do Criador se comunicar com os homens. Desde a primeira geração, após ela ter sido escrita, até a última geração ainda por existir. Deus também fala conosco através do Espírito Santo. Mas como poderíamos discerni-lo sem o conhecimento da Bíblia, escrita por Ele próprio? Deus fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas como conseguiríamos compreender sua obra salvadora sem a existência dos registros de sua vida nos evangelhos escritos? A influência de Deus sobre os escritos humanos das Escrituras, de modo a fazer com que as palavras e pensamentos por eles registrados nos originais fossem isentos de erro, conforme 2 Timóteo, João 10,35, 2 Pedro 1, 19 e 21. É fruto do que chamamos de inspiração da Bíblia. E sabe uma outra curiosidade muito bacana? Que existe a questão do estilo literário. Eu já falei isso em alguns cultos. O estilo literário é o estilo que foi usado para se escrever o que foi escrito, né? Então, provérbio. Provérbio é um estilo literário diferente. Por quê? Ele é cheio de analogias, de ilustrações, de metáforas, né, e rápido, e aí falei bastante disso na pregação lá que eu falei sobre o livro de Provérbios. Aí você pega as leis, né, as narrativas, nós temos história, nós temos assim nós temos genealogia, são estilos literários, tudo bem? O Evangelho é o único estilo literário até quando escreveram os evangelhos, esse estilo literário de escrever evangelho só tem nos evangelhos. Como se fossem jornalistas, né, levando as boas notícias, não havia até o evangelho. Então, até nisso a Bíblia é pioneira. Porque história, poesia, né, narrativa, leis, existe no mundo todo, em qualquer religião. Agora, evangelho, esse estilo de como jornalistas ali, né, fazer o registro como nós conhecemos o evangelho, é único. Loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Imagina você, ele é um livro pioneiro de ponta a ponta, né? Único estilo literário. Para os dias bíblicos, não existe livros que falassem das mulheres como a Bíblia fala. Um livro antigo ter um nome de uma mulher, Esther, isso era inadmissível na sociedade dos dias a quais esses livros foram escritos. A Bíblia, ela é revolucionária. Revolucionária, amados. Em estilo literário, em prioridades, né, em questões culturais. A inspiração divina faz com que a Bíblia seja a palavra de Deus e não um livro que contenha a palavra de Deus. Tudo bem? Não é um livro que contém pedaços da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Sendo essa a diferença que distingue de outros livros sagrados ou seculares. É uma revelação inspirada dos planos de Deus para a redenção da humanidade e não uma revelação científica ou ainda um livro de história secular. Então isso aqui é importante, né? É um livro de Deus para a redenção da humanidade. Ela não é uma revelação científica ou ainda um livro de história secular. As supostas contradições devem-se ou a teorias científicas equivocadas ou a interpretações. Isso aqui nós temos, né, o elo perdido, foi o último grande mico, o elo da ciência, né? Acharam o elo perdido, achamos o elo perdido aqui entre o macaco e o ser humano, tá vendo? Só a Bíblia está errada, evoluiu do macaco. Passou-se um tempo, viram que aquele elo perdido era uma montagem ridícula colada com super bom. Ou há interpretações inadequadas das formas de pensamentos da Bíblia. Amém? Ou seja, ela não erra. É nós que erramos e o ser humano que tenta enganar, ou o próprio Satanás. Além da inspiração, temos a questão da inerrância da Bíblia, que nos garante sua confiabilidade. A inerrância diz que todas as afirmações bíblicas são verdadeiras desde que interpretadas de acordo com a intenção e o sentido proposto. Está entendendo? A intenção e o sentido proposto por seus escritores. Na sua forma original, a Bíblia não é contraditória, e isso inclui suas partes históricas e científicas. E olha
que na era da informação a qual nós estamos não conseguem desmentir a Bíblia. Se lemos a Bíblia dessa maneira, a verdade de Gênesis 1, a verdade que Moisés quis transmitir, não é necessariamente a de que o mundo foi criado em 6 dias de 24 horas cada, mas sim que Deus criou todas as coisas, até mesmo o homem. Isto é, nesse caso, é fato que o homem foi criado por Deus. Já a questão de quanto tempo teria levado a criação pode ser estudada e discutida, né? Uma discussão que eu gosto bastante é que os luminares que determinam a contagem dos tempos, de horas, minutos, segundos, tempos, foram criados no quarto dia. Então imagina, né, o primeiro dia pode ter demorado o tempo que Deus quiser, porque não havia dia, noite, não havia terra, não havia as 4 estações, isso foi criado no quarto dia. Então até o terceiro dia pode ter demorado 1,5 trilhão de anos, porque a contagem dos dias começou a partir do quarto dia. Esse é um tipo de conversa que dá para ter em relação ao tempo de criação. A inerrância não exige que as declarações da Bíblia não permitam aproximações ou números arredondados, ou que não se usem expressões verbais populares e nem que questões científicas sejam descritas do modo como se apresentam aos olhos de compreensão humana da época da escrita. A dificuldade na compreensão de algum trecho bíblico não é de responsabilidade de Deus, mas sim da nossa limitação como pessoas com capacidade limitada. Diante de qualquer dificuldade, o melhor é mergulhar no estudo bíblico e buscar a resposta em Deus. Amém? A Bíblia é o único livro que você pode estudar acessando o seu autor instantaneamente. O Antigo Testamento hebraico. Vamos lá. Vamos dar a cor aqui para não enjoar. Vamos de amarelinho. O Antigo Testamento hebraico. Muitos séculos antes de Cristo, os escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu mantiveram registros de sua história e de seu relacionamento com Deus. Esses registros tinham um grande significado e importância em suas vidas e por isso foram copiados muitas vezes e passados de geração em geração. Com o passar do tempo, esses relatos sagrados foram reunidos em coleções conhecidas como os livros canônicos da Bíblia hebraica, que hoje são em 24, divididos em 3 partes. Amém? Livros canônicos. A lei, a Torá, os 5 livros, né? Estamos falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros, é a lei. Os profetas, Nebiim, 8 livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas menores, formando um só livro, Juízes, Josué, Juízes 1 e Samuel, 2 Samuel, formando um só livro, e 1 Reis e 2 Reis, formando um só livro. Os escritos, ou salmos, Ketubim, 11 livros, se uniam os salmos, além de Provérbios, Jó, Ester, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Esdras e Neemias, formando um só livro, e por último, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Nós vemos que Cristo, né, quando ele conversa com os discípulos de Emaús, ele diz, né, não tem entendido, aliás, revelou o que dizia as leis, os profetas, e mais um grupo, né? Agora fugiu aqui. Daqui a pouco. Lucas 24 nos fala, Jesus fala, não entenderam, insensatos, não entenderam o que diz os profetas, o que diz a lei e os profetas, ou seja, a lei e todos os demais livros, fazendo menção ao Antigo Testamento, Lucas 24. O conteúdo de 39 livros do Antigo Testamento é idêntico ao do hebraico. A única diferença está no arranjo do material, já que nossos tradutores seguiram a ordem dos livros da Septuaginta. Né? Septuaginta, nós vamos ver isso mais para frente, é a Bíblia inteira em grego, é o Antigo Testamento em grego. É importante registrar o testemunho de Jesus em relação ao cânon do Antigo Testamento, o que endossa a confiança que ele próprio tinha da escritura hebraica. Olha que interessante, né? A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Né? Ele divide aqui as categorias.
Com essas palavras, Jesus indicou as 3 partes em que na Bíblia hebraica se dividia: a lei, os profetas e os escritos, que aqui é chamado de Salmos, provavelmente porque o livro de Salmos é o primeiro e também o mais longo da terceira parte. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. Nesse texto, Jesus afirma, nesse texto, Jesus aqui confirma o seu testemunho sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento. Então, o que ele está querendo dizer aqui, amados? É que, por exemplo, os saduceus acreditavam somente nos 5 primeiros livros. Alguns hebreus têm uma discussão e tal. Jesus, ele entendia, ele compreendia no seu que todo o Antigo Testamento é Bíblia Sagrada. Então ele fala sobre os Salmos, que são os livros poéticos, ele fala sobre os proféticos, ele fala sobre a lei de Moisés. Aqui ele fala sobre Zacarias, ou seja, todos os profetas. Zacarias já é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Então ele usava todo o cânon bíblico, não tem distinção. Por isso que nós também temos que honrar e usar e considerar o Antigo Testamento como livro sagrado. Não há distinção, amém? Jesus fazia isso de uma forma muito clara. Queira se você saber ou não, mas existe discussão sobre o tema. Mas tem que considerar o Antigo Testamento é dos hebreus, é dos... Não, Jesus usava, amados, não tem discussão. Nesse texto, Jesus aqui confirma o teu testemunho sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento. Abel, como todos sabem, foi o primeiro mártir, Gênesis 4:8. Zacarias foi o último mártir apontado segundo a ordem do Antigo Testamento hebraico, sendo apedrejado enquanto profetizava no átrio da casa do Senhor. Zacarias estava profetizando e foi assassinado, conforme 2 Crônicas 24:21. Gênesis é o primeiro livro do cânon hebraico e Crônicas o último livro. Com isso, Jesus quis dizer de Gênesis a Crônicas, ou de acordo com a nossa ordem, de Gênesis a Malaquias. Além disso, vemos o Novo Testamento confirmar o Antigo Testamento como escritura sagrada nas seguintes passagens, amém? E aí fica aí para você a confirmação, do Antigo Testamento no Novo Testamento. Os rabinos maçoretas. Os maçoretas eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras. Isso aqui é fantástico, tá? Os hebreus sempre priorizaram a preservação de sua fé. Sempre. Então eles dizimavam para poder manter grupos de pessoas que cuidavam dos livros sagrados, do culto a Deus, das tradições, de levar, o conhecimento de Deus adiante. E é por isso que estão aí. Israel ressuscitou em 1948, venceram a Guerra dos 6 Dias, porque é um povo forte, é um povo alicerçado, cheio de princípios, com aliança com Deus, que atualmente constitui o Antigo Testamento. Às vezes o termo também é usado para indicar comentaristas hebraicos dos textos sagrados. Substituíram os escribas, sofirins, por volta do ano de 500 depois de Cristo até 900 depois de Cristo. Escribas na época não tinha impressora, e aí eles escreviam, então era tudo na mão. E aí, por isso que eles eram conhecidos como escribas, porque eles tinham que reescrever. E aí a gente vai ler aqui o critério que era usado para garantir, a fidelidade dessas versões que eram escritas. Em torno do século VI, um grupo de competentes escribas judeus teve por missão reunir os textos considerados inspirados por Deus, utilizados pela comunidade hebraica, em um único livro. Este grupo recebeu o nome de Escola de Massorá. O termo Massorá provém da língua hebraica de Mesorá e indica tradição. Portanto, maçoreta era alguém que tinha por missão a guarda e a preservação da tradição da palavra hebraica. Os maçoretas escreveram a Bíblia de Massorá, examinando e comparando todos os manuscritos bíblicos conhecidos da época. O resultado desse trabalho ficou conhecido posteriormente como o texto massorético. O texto oficial em hebraico, usado até hoje pelos tradutores cristãos e judeus, é o texto massorético.
Escrito em hebraico antigo com letra quadrada, os maçoretas levantaram a pronúncia tradicional do texto de consoantes. O hebraico não tinha vogais, graças a um sistema de pontuação inventado para entender a acentuação vocálica. Com isso, eles padronizaram uma pronúncia das palavras do texto, tornando-o igual para qualquer pessoa que lesse após a época em que iniciou-se a compilação. Nessa época, o hebraico já não era um idioma popular e havia, principalmente por parte da comunidade hebraica, muita dificuldade em pronunciá-lo corretamente conforme a pronúncia original. Os maçoretas eram muito disciplinados e tratavam o texto com a maior das severências e projetaram um complicado sistema de proteção que os assegurava contra os erros relativos à escrita. A metodologia, olha o zelo. A metodologia utilizada era bastante rigorosa. Afinal, cada cópia pronta, por isso que era caro demais você ter um negócio desse aqui. A cada cópia pronta, todas as letras eram contadas. E uma letra era estabelecida como a letra central de referência. Assim, as letras do início da cópia até a letra central teriam de estar perfeitamente iguais às do documento original. Também eram contadas todas as letras desde a letra final até a letra central. Em caso de discordância, todo o trabalho era destruído e uma nova compilação realizada. Nas palavras de Sir Frederick Kenyon a respeito dos maçoretas, eles enumeravam os versos, as palavras e as letras de cada livro. Calculavam cada palavra e cada letra, enumeravam os versos que continham todas as letras do alfabeto ou certo número delas e assim por diante. Essas trivialidades ainda tiveram o efeito de assegurar a atenção para uma tradução precisa do texto, sendo, portanto, uma excessiva manifestação de respeito às Sagradas Escrituras, o que, em si mesmo, merece elogios. Os maçoretas, de fato, preocupavam-se com que nenhum pingo ou tio, nenhuma letra minúscula ou pequena parte da letra devesse passar ou ser perdida. Quando o novo manuscrito era copiado, eles estavam tão convencidos de que tinham em mãos uma duplicata exata, que dava uma nova cópia idêntica à autoridade e, se fosse o caso, destruíam a cópia mais antiga. A respeito disso, nas palavras de Frederick Kenyon, o mesmo cuidado extremo devotado na transcrição dos manuscritos também foi a razão do desaparecimento das cópias mais primitivas. Quando o manuscrito havia sido copiado com exatidão prescrita pelo Talmud e devidamente verificado, ele era então aceito como autêntico, considerado com o mesmo valor de qualquer outra cópia. Se todos estivessem igualmente corretos, a maioridade não concedia vantagem ao manuscrito, ao contrário, a antiguidade era uma real desvantagem, pois o manuscrito ficava sujeito a apagar ou deteriorar com o passar do tempo. Uma cópia danificada ou imperfeita era imediatamente condenada como inadequada para o uso. Então, entendeu por que não temos cópias antigas? Eles destruíam, porque elas apagavam, elas ficavam prejudicadas. Uma letra, às vezes, muda todo o sentido de uma frase. Então, eles garantiam destruindo, né, os manuscritos que foram copiados. Por criarem uma base para a interpretação do texto hebraico, aperfeiçoando os símbolos da escrita, já que até então não havia um sistema definido de regras gramaticais por escrito, os maçoretas são considerados os pais da gramática da língua hebraica. O que ele está querendo dizer? É que não havia pontuação e nem vogal, né, na língua hebraica inicial. E aí eles criaram pontuação. Aí tem o Aleph, que é a primeira letra, aí ele coloca um símbolo embaixo que muda, e aí vai mudando a acentuação. E aí eles começaram a dar todo um sentido na pronúncia do hebraico. O texto maçorético é composto de 24 livros. A Torá, que refere-se aos 5 livros conhecidos como Pentateuco, Nevim, Profetas, Ketuvim e os Escritos maçoréticos. Bem, e agora nós temos isso aqui que foi fenomenal. Os manuscritos do Mar Morto. Isso aqui mudou não, né? Mas reafirmou de forma poderosa a Bíblia. Até 1947, os estudiosos contavam apenas com as tábuas de barro da Babilônia e os papiros egípcios para lhes ajudar a entender as informações de fundo histórico sobre a Bíblia, já que não se conhecia nenhum manuscrito primitivo do Antigo Testamento que houvesse sobrevivido. Porém, tudo mudou com a descoberta em março de 1947. Por acaso, por um pastor beduíno que procurava uma cabra perdida, encontrou cópias de alguns manuscritos de 11 cavernas ou grutas da região de Qumran, a noroeste do Mar Morto, no deserto da Judéia.
Esses manuscritos descobertos trouxeram ao mundo trechos de livros do Antigo Testamento 1000 anos mais antigos do que quaisquer outros já conhecidos. Foi, sem dúvida, a maior descoberta de manuscritos de todos os tempos modernos, já que esses manuscritos são mais antigos do que o papiro de Nash, uma porção muito pequena do Antigo Testamento, contendo poucos versos de Êxodo e Deuteronômio, datada entre o século II a.C. e o século I d.C., que foi descoberta em 1902, que até então representava o manuscrito solto mais antigo já descoberto. Antes da descoberta desses manuscritos, a cópia completa mais antiga do Antigo Testamento em hebreu era o Codex Babilônicos Petropalitanos de 1008 depois de Cristo, ou seja, mais de 1400 anos após a conclusão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento hebraico foi finalizado em torno de 400 anos de Cristo, lembra? Finalizou 400 anos antes de Cristo, aí quando zerou, passou os 400 anos, Jesus Cristo nasceu. Os fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, por isso que dá 1400, que é 1000 mais 400. Os fragmentos dos manuscritos do Mar Morto passaram a cobrir uma lacuna de 1000 anos, demonstrando sem sombra de dúvidas o fato de que os judeus foram fiéis na transcrição de seus manuscritos bíblicos. As descobertas arqueológicas do Mar Morto representam a confirmação de que os tradutores da Septuaginta não inventaram nada, pois tudo que está escrito no grego estava nas fontes hebraicas, usadas como na base da época da tradução. Então, na Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, é o Antigo Testamento no grego. Ali foram encontrados cópias integrais ou parciais de todos os livros canônicos do Antigo Testamento, exceto do livro de Esther, comentários das Escrituras, material dos livros apócrifos e pseudepígrafes no período intertestamentário, que é entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém? Apócrifo são os livros que não foram considerados sagrados. Amém? Então, apócrifo, vou colocar aqui, isso é importante, hein? Apócrifo. Livros que não foram considerados sagrados. Da autoria de Deus. E o pseudepígrafo de autoria duvidosa. Existem, né? Ó, nesse livro aqui, só para entender um pouquinho o conceito, nesse livro aqui existe uma carta de Jesus, mas que não é confirmado ser de Jesus. Não se sabe se é ou se não é. Entende-se que não tem provas para dizer que é, mas tem uma carta de Jesus ali que é muito louca. Animal. Mas não é confirmada ser de Jesus, né? O contexto é fenomenal, vale a pena aquele livro aí. Pseudepígrafes, do período intertestamentário, manuscritos das regras e doutrinas da seita dos essênios, à espera de 2 messias, um secular e um religioso, à espera do iminente juízo divino sobre os ímpios. Amém? A seita dos essênios, textos sobre outros assuntos, como o rolo do templo, tesouro oculto descrito no rolo de cobre. Esses documentos constituem-se nos mais antigos fragmentos da Bíblia hebraica que se tem notícias, com cerca de 800 pergaminhos escritos entre 2500 a.C. a 100 d.C. Esta descoberta teve grande impacto no cristianismo, pois forneceu espantosa confirmação da fidelidade da nossa Bíblia atual em relação aos textos massoréticos e original do hebraico. O estudo da cerâmica dos jarros e da datação do carbono 14 estabelecem que os documentos foram produzidos entre 1168 a.C. 233 d.C. Os mais antigos manuscritos hebraicos completos existentes antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto são de 900 d.C. Olha, né, a diferença. Eles eram idênticos, assim, muito, muito semelhantes. Então nós estamos dizendo, né, se pegar aqui ainda, ó, mais de 1000 anos, né?
Com 1000 anos de diferença entre o que nós tínhamos de mais precioso e a antiguidade dos escritos do Mar Morto, como poderíamos nos certificar da precisão de sua transmissão desde o tempo de Cristo, 32 depois de Cristo? Graças à arqueologia e aos manuscritos do Mar Morto, temos a certeza da precisão dos textos bíblicos. Destaca-se uma cópia praticamente completa do livro de Isaías, datado pelos paleógrafos em torno de 125 a.C. Historiadores compararam essa cópia com o respectivo texto massorético do Antigo Testamento hebraico e descobriram que as diferenças entre ambos manuscritos eram mínimas. Impressionante isso aqui. Impressionante. O teólogo Gleason Archer Jr., que colaborou na tradução da Bíblia NVI, faz a seguinte comparação. Embora as cópias de Isaías descobertas na caverna Qumran 1, próxima ao Mar Morto, em 1947, sejam 1000 anos mais antigas do que os manuscritos mais remotos anteriormente conhecidos, elas provaram ser palavra por palavra idênticas ao nosso padrão da Bíblia hebraica em mais de 95% do texto. Os 5% de variação consistem em pequenos erros e alterações ortográficas. Isso aqui não tem nada no mundo nessa pegada. Mais uma vez. 1000 anos de diferença. Com 95% idêntico. E nada, né? Os 5% não afetam nada. Não afetam doutrina. Então quer dizer que o que foi contado de diferente não revela um Deus diferente, não revela uma contradição, né? Só. Então não afetam na teologia, na forma de compreendermos Deus. Não é a trindade aqui, Isaías está proibindo a trindade, Isaías está dizendo que o verbo, o Messias jamais seria em carne, então nada, né, são só detalhezinhos, ajuste ortográfico. Das 166 palavras de Isaías 53, há apenas 17 letras em dúvida. 10 letras são simplesmente uma questão de ortografia e não afetam o sentido. 4 outras letras apresentam pequenas mudanças estilísticas, como conjunções. As 3 letras restantes referem-se à palavra luz, que foi adicionada ao verso 11, não afetando o significado. Além do mais, essa palavra é apoiada pela versão da Septuaginta. Desse modo, em um capítulo de 166 palavras, há somente uma palavra, 3 letras, em questão, após centenas de anos de transmissão. E essa palavra não apresenta uma mudança importante no significado da passagem. Fenomenal isso aqui, né? Segundo Gleason Archer, um estudo minucioso das variantes, leituras diferentes de diversos manuscritos, revela que nenhuma delas afeta uma única doutrina nas Escrituras. O sistema da verdade espiritual contida no texto padrão hebraico do Antigo Testamento não está alterada ou comprometida por qualquer variante encontrada nos manuscritos muito antigos encontrados nas cavernas do Mar Morto ou por quaisquer outros. Fica evidente que a grande maioria não possui importância suficiente para afetar o significado de cada princípio doutrinário. Outros manuscritos também foram encontrados neste mesmo local, como o do livro de Salmos, o livro de Jó, em aramaico. Aramaico, né, a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O aramaico é uma variação do hebraico, é uma popularização do hebraico. Fragmentos de um texto do profeta Samuel, textos dos 12 profetas menores, quase idênticos ao que conhecemos de parte do livro de Levítico. Gleason Archer prossegue em seu comentário dizendo: mesmo aqueles fragmentos de Samuel do Mar Morto que apontam para uma família de manuscritos diferentes da que formam o texto hebraico que chegou até nós, não indicam quaisquer diferenças na doutrina ou no ensinamento. Eles não afetam em nada a mensagem da revelação. Então o que ele está dizendo é que a doutrina, a mensagem, né, ela não é afetada pelas pequenas diferenças encontradas nesses textos de 1000 anos antes. As descobertas arqueológicas até hoje foram de suma importância ao conceito judaico-cristão, pois trouxe muita informação nova e importante, além de confirmar os dados contidos na Bíblia. Então, eles trouxeram, né, informação nova que complementa, né, e confirma aquilo que já está na Bíblia. Algumas conclusões arqueológicas são inequívocas e merecem destaque. A primeira, de que Israel bíblico pertenceu a um mundo semítico, com a qual tinha muitas semelhanças linguísticas e culturais, permitindo um entendimento mais correto do Antigo Testamento. Então, por exemplo, né, Abraão, ele veio da Mesopotâmia.
da Mesopotâmia, que já existia uma cultura, existiam os seus valores, já existia toda a sua tradição. Comprovou em muito a historicidade da Bíblia, onde dezenas de lugares e fatos contestados por críticos céticos foram mais do que comprovados pelas pesquisas. Nas palavras do naturalista Werner Keller, a Bíblia tinha razão. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, ó. Meu Deus. Isso aqui. E a Bíblia tinha razão, de Werner Keller. Eles juntaram um time de arqueólogos, engenheiros, estudiosos, teólogos, para provarem que a Bíblia era mentirosa. Então era o livro que manipulava as pessoas e tal. Aí o nome do livro é A Bíblia, né, e a Bíblia não tinha razão. Só que aí o nome mudou e virou E a Bíblia tinha razão, porque eles não conseguiram. Eles descobriram até ossos de gigantes. Eles falaram, a Bíblia fala que tem gigante, a Gibíblia. A Gibíblia, né? Vem o gibi. Aí quando eles encontraram o osso do gigante, né, ficou escrito. Vocês já viram o osso de gigante? Querem ver o osso de gigante? É legal, pô. Porque isso aqui deu um bafafá, meu. Quer ver? Osso de gigante. Porque diziam, né, que negócio de gigante era folclore judaico, né? E aí começaram a achar. Olha lá. Será que esse aqui é o Golias? A arqueologia tem revolucionado e não conseguem desmentir a Bíblia. Os caras encontraram. Ó. Golias, velho. Na veia. Olha o tamanho, velho. Só que isso aqui fica abafado. É abafado mesmo. Impressionante, né? Isso aqui tinha que, né? Olha que loucura. Olha o tamanho. A cabeça do cara. Esse aqui já nem é Golias, né, velho? Aquele é Gênesis 6. Leiam Gênesis 6 depois. Que eram os nefilins mesmo, cara. O tamanho do cara, o tamanho da cabeça. Impressionante, né? Aqui, ó. A maioria dos documentos pertencem ao final do século XIX, que estão a mais de 3 metros de altura. Exatamente a altura que era descrita na Bíblia, né? Pesando um pouco mais, viveu em plena América. Mas uma das descobertas mais antigas e intrigantes sobre a raça gigantesca foi feita no Zeu, em Wisconsin, em 1912. Cerca de 18 esqueletos gigantes foram encontrados fossilizados pelos irmãos Phillips e publicados na época pela The New York Post. Apesar de todos os frisam envolto no caso, o relatório da descoberta nunca foi divulgado ao público. Loucura, né? Loucura. Nunca foi divulgado ao público, deixando mais um mistério no ar sobre a existência de tais seres. Gênesis 6, na veia. Ó. Enquanto para alguns tudo não passa de lendas, para pesquisadores já existe a comprovação científica da existência dos gigantes pelos estudos das ossadas, tendo como próximo passo a desmistificação das causas da morte, bem como tentar descobrir como eles viviam, seus hábitos, rotinas, procriação e famílias. Então, já estão saindo, né, da questão do será que não é, para já estudar como que eles viviam. Isso aqui é escondido, cara. Você não ouve falar. Impressionante, né? Que loucura. Vamos lá. Comprovou em muita historicidade bíblica, esse Werner Keller também, né? Ele mergulha o livro que eu mostrei para vocês. Comprovou em muito a historicidade bíblica, onde dezenas de lugares e fatos contestados por críticos céticos foram mais do que comprovados pelas pesquisas. Nas palavras do naturalista Werner Keller, a Bíblia tinha razão. O estudo da arqueologia não resolve todas as dificuldades bíblicas, mas é uma grande ferramenta para tal. Todo achado arqueológico exige interpretação.
Os achados arqueológicos refutaram o historicismo, o liberalismo clássico e o antissemitismo que influenciaram muito a literatura crítica no século XX. O paralelo entre a literatura babilônica e hitita dos séculos XVIII e XVII a.C. e o Pentateuco estão confirmados. Então, entre... Porque, querendo ou não, né? Moisés ele era egípcio, né? Moisés era egípcio. Então ele tem muita conexão. Entre as culturas e por aí vai. A arqueologia trouxe muita confiabilidade sobre a preservação da Bíblia. Centenas de manuscritos confirmaram que o texto bíblico foi mais preservado que qualquer outro documento antigo da humanidade. Os manuscritos do Mar Morto são a maior prova disso. Imagina, os caras acharam um manuscrito preservado, cara. Meu Deus, 1000 anos mais antigo que o que tinha de mais antigo. Manuscritos do Mar Morto são compostos por cerca de 40 mil fragmentos escritos. A partir desses fragmentos, mais de 500 livros foram reconstruídos. Esses manuscritos nos dão uma resposta explícita e positiva com relação à confiabilidade da Bíblia. Sem dúvida, os cristãos podem crer que a Bíblia que temos hoje continua sendo a verdadeira palavra de Deus, passada de geração em geração, sem perda, através dos séculos, perdão. Quarto vídeo no mesmo dia, terceiro vídeo no mesmo dia, a cabeça está travando. Também chamado de os 400 anos de silêncio, por ter sido um período em que Deus não falou através de seus profetas. Esse período vai de Malaquias, né, que é 400, então é o período agora intertestamentário. Malaquias, 400 anos antes de Cristo. E aí em Jesus, né, no ano 0 ali aproximadamente, esse período é chamado de intertestamentário. Testamento intertestamentário. Intertestamentário. Meu Deus, vamos lá. Trava na cabeça. Deixa eu ver aqui. Esse período vai de Malaquias, a última voz profética do Antigo Testamento, até a aparição do profeta João Batista, né? Então aqui foram 400 anos que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Foi justamente nesse intervalo de tempo, de suspensão da revelação divina, que houve a formação das escrituras canônicas do Antigo Testamento. Então foi nesse período de 400 anos que eles organizaram a conclusão e delimitação do cânon hebraico. Os outros fatos importantes desse período foram a tradução do Antigo Testamento para a língua grega Septuaginta e a origem dos livros apócrifos após o cânon do Antigo Testamento já ter sido concluído. Então, você começa a perceber, né, a perfeição de Deus, né? Porque em 400 anos, Deus não falou mais. Não falou mais. E aí, ele deu tempo, parou de falar, deu tempo para organizar o que já havia. Já havia. E traduzir, essa tradução é fenomenal, traduzir, meu Deus, vamos lá cérebro, traduzir, já havia, traduzir do hebraico para o grego. E o que agora, já no nível que os senhores estão aqui de líderes, né, que tem que ficar claro para os senhores, senhoras e senhoritas, é que a tradução ela é um grande desafio para o homem. Desde a Torre da Babilônia, de Babel, quando Deus derramou ali as línguas, né, diferentes, a partir dali é um grande desafio. Existe um ditado, acho que é italiano, todo tradutor é um traidor. Não tem jeito. Quando você traduz, você vai perder coisas e vai ter que colocar coisas e você vai precisar se adequar. Por exemplo, no idioma inglês não existe a palavra saudades. É traduzido como I miss you, que é eu sinto falta de você. Mas não é a palavra saudades. Eu sentir falta de alguém e saudades têm as suas diferenças.
Mas quando for traduzir, não tem como fazer. Tá escrito saudades em português, I miss you. Tá lendo em inglês, I miss you, pode ser que ele sente a sua falta e pode ser que seja saudades. Né? Tá um pouco parecido, mas também não é idêntico. Então, e com o passar do tempo, né, a língua ela é viva. Né? Ela é viva. Muitas vezes a mesma palavra que era uma ofensa passa a ser um tempo vira um elogio. Né? E agora nós estamos numa era que está tudo querendo ser mexido. Né? Tem aí a linguagem neutra, e isso começa a gerar uma confusão. Então, por exemplo, eu não posso mais usar a palavra denegrir, porque denegrir vem de deixar aquilo negro. Então, negro é ruim, e por ser negro ser ruim, então eu estou denegrindo. Né? Nossa, você denegriu a sua imagem, então você deixou essa imagem escura. Só que o escuro sempre foi usado como símbolo da falta de luz. E luz sempre foi conhecimento. Você joga luz sobre aquilo que você não está vendo. Então não tem nada a ver com a cor da pele. Tem a ver com enxergar as coisas ou não enxergar as coisas. Se está tudo apagado, eu não tenho conhecimento, não tenho sabedoria, não tenho. Então, então a língua ela é muito viva e toda a tradução ela vai ter os seus desafios, né? Suas dificuldades, porque a língua ela é muito mais do que palavras, né? Ela tem sentimentos, ela tem a sua cultura, ela tem seus valores por detrás de tudo isso. Por isso que traduzir sempre será um baita de um desafio. Foi justamente nesse intervalo de tempo de suspensão da revelação divina que houve a formação das escrituras. Amém? Foi nesse tempo que parece que Deus falou, dei um tempo e agora vocês organizem tudo que eu já liberei. Os idiomas usados para escrever os originais das escrituras sagradas foram o hebraico, o aramaico e o grego. O aramaico é bem pouquinho. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico e alguns pequenos textos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época do mundo greco-romano, mas é o grego koiné, tá? Koiné é o grego popular, não é o grego dos sábios, é o grego do povão. Hebraico é o idioma que foi escrito originalmente no Antigo Testamento, com exceção, somente esses textos aqui que não são em hebraico. Foram em aramaico. Aramaico é aquele hebraico popular, né? Perdão. O grego koiné está aqui em cima, tá bom? Sobreviveu pelo menos duas razões. Israel sobreviveu a todas as perseguições ao longo de quase 19 séculos de dispersão e pelo fato de ser idioma das escrituras hebraicas. Então, isso aqui já é outro fator também, né? O povo não desapareceu, embora toda perseguição, mas é o povo que não poderia desaparecer. Né? Com toda a perseguição, em todas as eras, Deus sempre preservou o seu povo. Aramaico. Esse idioma pertence, assim como o hebraico, à família da língua semítica. Né? A língua semítica, galera, ela vem, sabe de onde? Sabe esse negócio de antissemitismo e tal? Veio lá de Noé. Cã, Sem e Jafé. Sem é o mais abençoado, né? Cã é o amaldiçoado, que dá origem a toda idolatria e todo o sistema babilônico. Né? Ele dá origem à Babilônia, é ele que viu a nudez do seu pai e quis zoar ele, né? E desautorizou, se rebelou, dá a origem à Babilônia. Aí aqui você vai ver os deuses Tamuz, Semiramis, meu Deus, vamos, tá acabando. Semiramis. São deuses que deram origem. É sempre muito parecido. É uma mulher, um homem e um filho. Desde a Babilônia. Você vai encontrar deuses assim na Índia, deuses assim meu Deus, no Egito e, né, na nossa cultura aqui, né? Tem a mãe de Deus, Deus e o filho de Deus, né? Ou a mãe, o pai, a família sagrada, né? Que é usado muito no catolicismo. Então, é isso aí. É a mesma pegada, a mesma coisa. Tamuz, Semiramis, se você jogar no Google aí, você vai ver, quer ver? Aproveitar. Isso aqui é uma conversa interessante pra gente ter.
Tammuz, Semiramis e Tammuz. Tá vendo? Ó. Na Índia, Japão, sei lá, Suméria, né? E aí também tem, tá vendo aqui, ó, Semiramis, Tammuz e Nimrod. É sempre assim. É sempre um casal e um filho que gera o sistema pagão de idolatria. A trindade profana ali, você viu? Aqui, ó. O apóstolo Rina mergulha profundamente nisso no Global 2. Aí, deixa eu dar uma aqui. O Cã, ele dá origem a todo o sistema babilônico perverso, podre e zoado. Porque ele foi amaldiçoado por Noé. Sem foi o mais abençoado. E aí ele dá origem a, poderíamos dizer, a tradição abençoada, uma coisa assim. Abençoada. Do monoteísmo, né? Adoração a um Deus só. Vamos lá. Monoteísmo. Por isso que quando você ouvir no jornal da Jovem Pan, não é mais Jornal Nacional, né? Você não assiste Jornal Nacional, né? Quando você ouvir lá o antissemitismo. Antissemitismo é anti qualquer coisa que seja vinculado a Deus. Antissemitismo, né? Quando é antissemita, que é contra os judeus, os hebreus, os cristãos, qualquer coisa relacionada a isso, né? Na verdade, é essa galera contra essa, sempre. E a fé também está no campo da bênção aqui, mas sem é o super abençoado, né? Amém? A língua, vamos lá, aramaico, né? Esse idioma pertence, assim como o hebraico, à família da língua semítica. É muito comum entre os expositores da Bíblia afirmar que Jesus falava aramaico, certeza, né? Ele fala aramaico, a gente vai ver aqui. E que essa era a língua do seu povo naqueles dias. De fato, o aramaico era a língua popular dos judeus na época de Jesus. Portanto, foi a língua do dia a dia de Jesus, de seus primeiros seguidores. Há 4 registros de palavras aramaicas pronunciadas por Jesus no Evangelho. Vou colocar de roxo. Efatá é fenomenal. Isso aqui dá uma pregação bonita. Talita cumi. Levanta-te. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quando ele está sendo crucificado, e o Abba Pai. Essa última palavra aparece ainda mais 2 vezes nas cartas de Paulo, né? Romanos 8, Gálatas 4, 6, ainda outra palavra aramaica no Novo Testamento. Maranata, Maranata. Da hora, né? O Filho do Homem vai estar voltando e nós vai estar gritando em aramaico. Maranata, que significa Senhor vem. Vem nosso Senhor. Temos o grego, né? É o idioma indo-europeu falado na Grécia. Os principais dialetos gregos são jônico, eólico, dórico, ático e koiné, né, que eu falei lá atrás. Foi no grego koiné que o Novo Testamento foi escrito. Apesar de Roma ser o principal centro político da época do Novo Testamento, o idioma oficial era o grego, sendo a língua internacional dos centros comerciais urbanos do Oriente e no Norte da África, resultado da helenização. Helenização é a cultura grega. Pastor, como assim cultura grega e tal? É muito bacana, isso aqui dá muita conversa, né? Também não tenho tanta autoridade sobre o tema, mas uma aplicação prática sobre o tema, né? Cultura grega. Cultura grega. Por exemplo, para que existe o... Para que existe não? Descreva o carro, né?
Descreva o carro. Deixa eu. Vamos. Aqui. Aí. Descreva o carro. Cultura grega. Como que a cultura grega descreve o carro? Ele tem 2 eixos. Ele tem um motor. Ele tem 4 freios. E aí ele vai descrevendo. É assim que a cultura grega é, né, a construção técnica. Na cultura hebraica, só para a gente entender um pouquinho assim das diferenças. Cultura hebraica, se você fala para um hebreu, cara, descreve um carro para mim, ele vai falar assim, ó, serve para transportar pessoas serve para trabalhar, serve para trazer sustento. Então, na cultura hebraica, você entende o propósito. Qual é o propósito? Na cultura grega, você entra nas questões técnicas. Tá entendendo? Então, quando você fala assim, Deus ele tá lá, ele tá aqui, o hebreu fala, cara, Deus é o teu pai, ele vem para as questões mais práticas, para, né, para te dar identidade, para confirmar isso, para confirmar. Então, por exemplo, tá, isso sendo muito superficial, só para a gente entender como que as mentes e como que, né, os pensamentos são diferentes, amém? No mundo mediterrâneo pelas conquistas de Alexandre Magno, o Grande. Esse dialeto grego representava o grego vulgar, comum, simples e acessível a todos da época. Interessante, né, que Deus usou, né, esse grego mais simples. Esse dialeto grego representava o grego vulgar, comum, simples e acessível a todos da época. O grego koiné não podia ser comparado ao grego clássico e considerado difícil de Homero e Platão. O koiné era uma linguagem mais flexível, o zelo de Deus, né? Mais flexível, fácil de ser dominado. O koiné é também, além do idioma do Novo Testamento, o idioma grego dos escritos apócrifos e pseudepígrafos e dos pais gregos. Era dito que o koiné representava o grego imperfeito de Deus, mas por ser popular, foi a língua perfeita para divulgar a nova fé por todo o Império Romano. Amém? Vou encerrar por aqui, que já deu o horário aqui também. Meus filhos estão já batendo na porta lá. Tá bom? E nós retomamos aqui, na Septuaginta, na nossa aula presencial. Valeu, família. Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos, rendemos graças a Ti. Te agradecemos, a Deus, por mais um dia em Tua presença. Glorificamos o Teu nome. Te adoramos, ó Pai. Glorificamos a Ti. Que o Senhor venha a enraizar a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, vamos lá. Só para confirmar aqui, dia 27, né? 27 de dezembro, foi isso? Dia 27, deixa eu confirmar aqui. Nos vemos então dia 27 de dezembro, né, na nossa aula presencial. Um abraço, família, valeu!